Preciosa, oh glória! Hoje esse episódio está tão especial. Estamos aqui diretamente do nosso retiro de 2026. Estou aqui com essas mulheres abençoadas do meu lado e nós queremos falar um pouquinho, dividir um pouquinho com você como é o nosso retiro, o que está acontecendo, porque às vezes a gente só fica vendo é, nas mídias, né, nos stories, e é bom a gente estar aqui nesse bate-papo direto. E eu queria dizer que o nosso retiro do Ministério Ágape é um retiro que nós já fazemos há 26 anos. E o propósito do nosso retiro é trazer vidas para nós nos separarmos, para buscarmos ao Senhor Jesus, né, Sam? E aqui nós temos essas mulheres aqui, mas a primeira que começou a ajudar nessa obra foi a nossa diaconisa aqui, olha, Samanta. E a história dela é muito legal, porque foi também em um retiro espiritual, onde o seu esposo teve um encontro realmente com o Senhor Jesus, Verdade. onde ela também teve uma grande experiência com o Senhor. E hoje eu fico vendo que muitas igrejas têm algumas dificuldades de fazer um retiro espiritual, porque nós sabemos que não é fácil, é muito difícil, é um preço muito alto a pagar. Aí, às vezes, a pessoa fala: "Ah, está falando isso, por que que faz?" Nós fazemos porque nós temos amor. Amor a vidas, e nós sabemos que aquilo que o Senhor nos chama, Deus chamou o pastor Daniel, Deus chamou o Ministério Ágape para essa grande obra. E são 26 anos fazendo o retiro espiritual. E assim, são 26 anos de pessoas sendo curadas, sendo tratadas. E eu fico lembrando, Sam, agora que veio me trouxe à memória, quantos adolescentes. Hoje nós temos muitos adolescentes aqui, muitas crianças pequenas. E há 26 anos atrás, há 10 anos atrás, tinha também um adolescente, tinha também uma criança, e hoje já é um homem, já é casado, e tiveram grandes experiências aqui no nosso retiro espiritual. Porque a gente encontra eles às vezes e fala assim: "Pastor Daniel, eu lembro quando eu era criança e fui lá naquele retiro e eu fui impactado". Então, assim, essa é a essência de nós buscarmos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E como eu estava falando da Samanta, que todo projeto que a gente inicia com fé. A gente inicia sem recursos, Sim. mas a gente inicia crendo que o Senhor está no negócio e que vai garantir e que está no controle. E a Samanta e o Moisés, eles aceitaram a Jesus, eles vieram para o ministério Ágape. Eu lembro até hoje, irmãos, retiro acontece muita coisa. Eu lembro até hoje que eu quase infartei, que o nosso culto era tipo numa parte de cima, e o ventilador do Moisés estava na janela, né. Então, assim, era a primeira vez que ele tinha vindo. E eu estava limpando lá, eu sem querer esbarrei no ventilador, o ventilador caiu e quebrou. E quando eu olhei para baixo, graças a Deus, Deus deu um grande Tinha livramento, né, ninguém. não tinha ninguém, mas o dono do ventilador estava lá embaixo. Verdade. E Verdade. Moisés, assim, ele é brabo, ele agora está melhor, mas quando a gente não conhecia ele, porque assim, quem Primeira vez, conhece, né? né, quem conhece Moisés hoje, ele continua brabinho ainda, mas ele tem um Verdade. coração Verdade. enorme, ele é amoroso, ele é carinhoso. Então assim, eu não conhecia a pessoa. Eu falei: "Pronto, ele vai embora do retiro". E quando eu olhei para ele, eu quase dei um troço, ele estava rindo, ele falou: "Irmã, fica tranquilo". Porque ali eu pensei: "Pronto, ele vai embora e nunca mais vai voltar", porque era uma pessoa que estava caminhando, né, para a obra, para o Senhor. E ali, desde esse retiro, Deus separou esse casal para estar nos ajudando a puxar essa rede, não é, Sam? Verdade. E eu queria que Sam falasse um pouquinho, porque eu sei que não é fácil, irmãos. A gente montar uma estrutura,
montar tudo, né, são os quartos, é alimento, aí tem a parte espiritual, porque, assim, as pessoas que chegam aqui, a parte espiritual começa no dia, mas existe uma equipe por trás que a parte espiritual já começa 2 meses atrás, no jejum, na Um oração, monte. porque no monte, né, porque nós sabemos que para um evento desse acontecer debaixo da presença do Senhor, é necessário nós orarmos, é necessário nós jejuarmos, é necessário termos um compromisso com o Senhor Jesus. E eu queria falar aqui com Samanta. Samanta, divide um pouquinho. São quantos anos, Samanta, você está com a gente? Primeiro retiro 2009. Nossa, Esse retiro é marcado por vários fatores que aconteceram. O primeiro é que 2008, no ano anterior, eh, Moisés não aceitou vir ao retiro. Me ardeu um desejo de vir ao retiro. Meu filho tinha 8 anos, minha filha 6 anos, e aí ele, o único provedor, ele que seria o au teria que autorizar estarmos no retiro. E o recurso viria dele, ele disse: "Não, não vou". Aí eu fiquei muito triste, e ele escolheu, estarmos na casa da tia dele, passarmos o feriadão lá. Aí eu fiz uma oração que, na verdade, não era aquela oração que você faz chorando, clamando. Foi só uma oração que eu fiz em pensamento: "Ah, eu queria tanto estar no retiro, mas eu quero estar com a minha família". E o Senhor ouviu essa simplicidade da oração. No ano seguinte, ele foi desligado da empresa. E o adendo eu esqueci. A empresa que ele trabalhava jamais dá férias no período de carnaval, que é o período que tem maior índice de clientes para serem assistidos. Então, não tem férias. Em 2008 ele estava de férias e ele escolheu não estar no retiro. Estávamos chegando no ministério ainda, conhecendo, eu não sabia nem o que era retiro. Perfeito. Pula para 2009, ele desejo de ir, mas sem dinheiro porque tinha sido desligado. Estava trabalhando num trabalho temporário e o salário vinha todo sábado, então a gente tinha todo sábado o recurso para o alimento, para as despesas, eu tinha que estar fazendo tudo contadinho, tudo direitinho. E eu me lembro que eu falei assim: "Queria tanto ir", quando começou a convidar a igreja, aí eu falei: "Queria muito ir, mas esse ano não vai dar por causas financeiras, né, motivos financeiros". E aí, eu lembro que ele disse assim: "A gente vai". Aí eu: "A gente vai?" Aí ele: "A gente vai". Aí eu: "Mas como?" Aí ele: "Não sei". E aí, pegou o dinheiro no sábado anterior. Aí eu falei: "Ó, ou é a compra da semana ou é o retiro". Aí ele: "O retiro são 5 dias, vamos se alimentar por 5 dias, e quando a gente voltar, Deus proverá". glória. E aí eu arrumei as coisas e vim. Tanto que não tínhamos nada. Eu lembro que eu dormi num cantinho com a Adriele, que a igreja se reservou, mas para os meninos, que era um alojamento separado, ele ficou com o meu filho. E ficamos assim, tentando dividir, organizar as coisas, né. Aí durante o retiro acontece esse acidente com o ventilador. Ela Meu limpando, Deus. ele lá embaixo. Primeira coisa, glória a Deus, não machucou ninguém. Depois, quebrou uma hélice, mais de 3 hélice, por incrível que pareça, a que quebrou, uma era na direção da outra. Ele foi na tomada, ligou o ventilador: "Ô Glória, tá funcionando, tá tranquilo". Aí ela: "Meu Deus, ele é maluquinho, né". Estava. Aí que aconteceu, terminou de quebrar um restinho que tá pegando, funcionando, tripidando, né, e botou pra funcionar o resto do retiro. E o que ficou mais marcante é que a minha mãe foi conosco nesse retiro, que eu não tinha dinheiro pra pagar a minha família. Mas as minhas irmãs, os meus irmãos se juntaram e a minha mãe veio conosco nesse retiro. E a minha mãe, ela foi impactada, foi tocada, foi tratada, e foi o único retiro que ela participou. Ela veio a falecer em 2011. E eu lembro que ela estava achando tudo muito diferente, nunca tinha visto aquilo, e ela estava gostando, ela foi parar na cozinha, disse que achou batata, e assim, foi uma bênção. No último dia, Deus, direcionou o nosso pastor a falarmos um pouco do que foi o retiro para nós. E aí,
Eu que nunca tinha falado em público, eu comecei a falar, e aí eu contei: "Olha, estamos aqui pela misericórdia de Deus, e estamos aqui hoje é quarta, amanhã não temos o que comer, porque a gente já gastou o recurso que era da semana". Botamos as coisas no carrinho, tínhamos uma Belina na época, e tá arrumando tudo bonitinho para ir embora, e eu lembro que Lane falou assim: "Olha, o que tá na mala do carro é de vocês, não tá enganado não". Aí eu: "Entendi". Chegando em casa, tira colchão, tira mala, tira não sei o quê, tinha um saco preto. E o saco preto tinha tudo o que sobrou do retiro: arroz, feijão, batata. Olha, quando ele olhou aquilo e eu olhei aquilo, eu falei aí ele falou assim: "Veio por engano". Aí eu falei assim: "Não, ela disse que o que tá aí é nosso. A pastora falou que é nosso". Aí ele: "Tem certeza?". Eu falei assim: "Tem". "É a comida da semana". Glória! E aí, no sábado seguinte, ele tinha mais um saláriozinho para receber, e foi assim o nosso primeiro retiro, que foi muito marcante. E de 2010 em diante, a gente se aproximou mais de colocar a mão na obra, e eu acredito que 2011 em diante começamos a ajudar a puxar essa rede que hoje é esse O que eu retiro. acho interessante é que as pessoas vê você e Moisés, pensa que cai de paraquedas, né, Samanta. Tudo tem uma história, né. E às vezes tem pessoas que acham que o Senhor esqueceu: "Ah, eu não quero ter que fazer a obra". Não, o teu tempo vai chegar de fazer a obra. Sam tá com a gente o quê? 18 anos puxando essa Mas, rede, 19? olha, no retiro, de 2010, 2011. No Ministério Ágape, desde 2004. Glória. Batismo em 2004. Aleluia. E assim, Deus batizou vocês com o Espírito Santo, os seus Verdade, filhos. nesse primeiro ano dele, ele foi batizado em línguas. Olha só que coisa Uma linda. pessoa que estava resistente, não sabia o que que era, e esse 2009 pra gente foi, assim, tremendo, foi tremendo. Ai, Sam, é tão bom ouvir essas histórias que a gente vai relembrando lá atrás, passando. Porque olha só, vocês não têm noção, gente. O nosso retiro sempre foi acampamento. Não é retiro chique, não, gente. Não é retiro com alojamentos. Hoje tem alojamento aí, tem quartos separados, mas nós iniciamos, eu dormia junto com a minha família, meus 3 filhos, dormia em uma varanda e com um plástico preto envolvendo para separar, entendeu? E assim, aí também, os outros também davam continuidade a essa vibe aí. Por quê? Porque o objetivo era buscarmos a presença. Gente, não é clichê o que eu estou falando, é sério. Assim, era um banheiro, você tinha noção? Às vezes era 1 ou 2 banheiros para 50 pessoas. Eu estou falando mentira? Não, verdade. É verdade. Eu estou Isso é falando verdade. É mentira? verdade. Não é verdade? É verdade. E assim, Bem difícil. aquela fila imensa. Aí eu sempre falava assim todos os anos, não vai ter mais no outro ano, mas as pessoas tinham sede de sempre estar presente. Verdade. Entendeu? Porque o que Deus faz nesse arraial é coisa muito tremenda. É É verdade. coisa muito É grande. verdade. E eu queria falar agora com a Deise, porque Deise foi Sam que começou, depois a Deise veio para o nosso ministério também, né. Eu não estou lembrando muito, qual foi o ano do seu Meu, primeiro? 2009. Ah, foram vocês 2 A do juntas. ventilador foi bom, porque eu falei assim: "Gente, o povo aqui é maneiro. Eles não vão brigar e olha só, tá tudo bem". Foi muito legal. Foi E mesmo? eu vi a sua cara, eu lembro da sua cara. Jesus amado. Muito bom. Caramba, eu não tinha não É. imaginava, eu esqueci que Foi o meu vocês primeiro 2, também. cara. Porque essa história é legal, que assim, antes de eu ir pra igreja, eu vim pro retiro. A gente tinha um namoro, eu sempre vou dizer fã, usar né, eu sempre fui muito fã do trabalho de oração, né, hoje eu faço parte das Anas, mas antes de eu congregar no Ministério Ágape, eu estava sempre no trabalho de oração. E a missionária Lane sempre teve esse cuidado, assim, eu sempre tive oportunidade, né. É verdade. Então eu já conhecia a igreja, mas eu não fazia parte da igreja, e no retiro de 2009 o pastor Daniel
fez o convite e eu estava muito quebrada. Ali foi um ano muito difícil, muito difícil. E aí eu fui, e eu ainda não congregava na igreja. Então, o retiro, eu estava planejando falar isso, que assim, antes de eu fazer parte do Ministério Ágape, eu participei do retiro, que foi o primeiro retiro da Samanta e do Moisés. A gente sempre fala isso, né? Que bênção. 2009. Agora eu vou te dizer, o primeiro dia de retiro sempre dá vontade de sair correndo. Correndo. Na verdade, dá vontade de pegar um avião e ir embora. e ir embora. Porque é muita batalha espiritual. É muita luta. Não é mentira, não. Eu sempre falo isso. São 26 anos que eu faço parte desse retiro. E são 26 anos que eu fico assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro dia? Sabe por quê? Porque há uma batalha espiritual. Você fica questionando, meu Deus, eu saí da minha casa, da minha cama, do meu conforto, para estar no meio de pessoas que têm toques, que têm fobias, que têm os seus problemas, que têm as suas situações, para não, um chuveiro competitivo, você não dormir bem, e a gente está aqui com esse objetivo de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque eu ouvi isso, Deise, você vai, Deus vai falar com você, Deus vai confrontar você, porque é para isso que você vai. Você não vai para descansar, passear, não. Mas você vai sair, Deus vai te tirar da zona de conforto. E é onde que Deus começa a te tratar. É aí. É nessa área. No banho gelado. Dos insetos, no sapo, na barata, aquela aranha. É muita coisa que a gente é tratado. É tratado, o a gente é tratado. Bagagem que some. Bagagem que some, vai parar mas no quarto aparece. errado, aí depois aparece. Então, assim, o tratamento do Senhor começa aí. Já começa quando nós chegamos aqui. Porque você começa a conversar com cada pessoa, cada um tem uma luta, tem uma dificuldade. Muitas pessoas até desistem de vir por causa das lutas. Começa a colocar algumas desculpas, porque há empecilhos. Eu estava conversando hoje com uma irmã de 70 anos, ela disse que ela não queria vir, mas ela vem sempre. Então, assim, independente de idade, há conflitos e há lutas. E se nós não guerrearmos até o fim para estarmos aqui, a gente não está. Porque é uma batalha muito grande de chegarmos aqui. É uma batalha imensa. Gente, quando a gente fala assim, parece que é clichê, mas não é. Nós temos que matar a nossa carne, nós temos que matar o nosso eu para vir para cá com um propósito. Não é, Valéria? Sim. Você está falando aí, é interessante que o meu tratamento já começou lá, né? No ônibus. E Deus ministrou muito ao meu coração, falando sobre vidas, como nós precisamos amar as vidas. E o Retiro Ágape é isso, é vidas. E a Deise, no sábado, né, Deise? Na hora da ministração, Deise falava, Deus ama todas essas pessoas que estão aqui. Verdade. E Deus me mostrava as intercessoras, tudo com roupa de médico. Amém. Tudo, eu tô rouca, minha voz tá... Não vai ter como sair alta a voz. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Mas eu via as intercessoras como com roupa de médico. E todo doente, quando chega no hospital, o atendimento não é negado a ele. E aqui, quem vem no Retiro Ágape não se arrepende. Meu primeiro retiro, na verdade, sou veterana, foi no ano passado, meu primeiro ano no Ágape, e Deus me transicionou. Deus me deu uma nova identidade nesse retiro, Adriane, com uma pessoa que se achava, e achava que tinha uma identidade, mas a minha identidade estava perdida. E o Senhor restaurou aqui no ano passado. E de lá para cá eu tenho vivido grandes coisas. É muita batalha para chegar aqui. Há 2 meses atrás também, para mim, era impossível estar aqui por causa de um contexto. E eu falei, Senhor, eu vou para o retiro. Eu me posicionei e falei, eu vou pro retiro. E o Senhor me fez uma surpresa, porque o meu filho veio com a noiva dele. Então tá eu, meu esposo, meu filho e a noiva. E a minha filha ainda tá lá. Mas gravem esse podcast, que ano que vem ela vai estar aqui. Aleluia, e eu creio, porque esse é o meu propósito. Porque primeiro, antes de você querer algo para alguém, Deus te trata primeiro.
Então, nós estamos aqui sendo tratadas. As intercessoras são tratadas. Curadas Nós para somos curar, né? tratadas, curadas para curar de dentro para fora. E você que está aí em casa, Deus quer restaurar a tua filha, tua vida. Não pensa você que é maquiando fora, fazendo isso, fazendo aquilo, mudando o cabelo, trocando móveis de lugar. Não. Primeiro o Senhor vai começar de dentro para fora, para que grandes coisas venham fazer. Então, não tem arrependimento. O investimento é pouco para tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Não é, Jana? Assim, eu cheguei no ministério Ágape em 2009. A minha família chegou em 2009. Primeiro retiro, 2009. Primeiro retiro foi em 2010. E eu não sabia o que era retiro espiritual, não sabia nada, a gente não conhecia nada, minhas filhas eram tudo pequenas. E quando nós chegamos, eu fui muito acolhida. E o retiro, ele traz uma união entre o povo, né? Ele traz assim, a gente começa a conhecer mais profundo os irmãos da igreja, a gente começa a ter mais afinidade. E isso é muito bom. E eu ainda, desde muito tempo, eu ainda vejo isso até hoje. Até hoje, nós também somos tratados, porque todo ano há pessoas diferentes do nosso retiro, mesmo da nossa igreja e outros que não são da nossa igreja e acaba ficando na nossa igreja. E, assim, eu tenho muita experiência em retiros. Eu tenho experiências de libertação, de cura, cura interior, que muitas vezes a gente não acha que não tem. Ah, eu não tenho, já fui curada disso, mas sempre fica como Valéria fala, uns lixinhos, umas poeirinhas dentro da gente. Eu vou contar uma experiência que eu tive num retiro de 2024. Retiro de 2024, a gente vem com um propósito para estarmos aqui. Eu vim com um propósito e eu ficava, Senhor, Deus fala com todo mundo, não fala comigo? Ah, está acontecendo alguma coisa. Comigo, né? Com o retiro. E nos últimos dias, o Senhor veio falar comigo de coisas que eu imaginava que já estava curada. Ah, quem sou eu para achar que estou curada? E foi Daisy que ela veio ministrar sobre a minha vida. E Daisy ministrou e eu não conseguia ali naquele momento. E chegou um certo momento que acabou o culto, ficou pouca gente no local do culto. E eu pedi para chamar Daisy e Lane. E elas vieram e sentaram do meu lado. Esse retiro me marcou muito. Porque eram cenas que eu lembrava de coisas do meu passado, de algo que me marcou muito a minha vida. E eu só sentia as lágrimas dela caindo em cima de mim. Porque ficou uma de um lado, outra de outro. E eu só falava as cenas que vinha passando na minha mente a minha vida toda. E conforme eu ia falando, eu ia liberando aquilo, eu ia sendo curada. E isso é muito real. Quando a gente declara aquilo que está dentro da gente, a gente joga para fora, a gente põe para fora, de dentro para fora. Nós somos curadas. E a cada retiro tem algo dentro da gente que precisamos tirar. A gente vem com propósito. Eu vim nesse retiro com um propósito e Deus confirmou comigo em um dos primeiros dias. E tenho visto a glória de Deus em tudo que eu participo aqui. E uma das melhores coisas é ver as pessoas sendo libertadas. E quando a gente olha, a gente vê assim, meu Deus, está acontecendo aquilo com aquela pessoa. A gente nem imagina. E quando a gente vê o Senhor trabalhar, é uma satisfação tão grande ver aquilo, as pessoas sendo curadas. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada quando a gente vê as pessoas sendo curadas. É tão gostoso. Valeu a pena. É exatamente essa palavra. Valeu a pena. Porque nós precisamos deixar as mazelas. Tirar as mazelas de dentro da gente. E são essas coisas que muitas vezes nós não conseguimos caminhar na vida com Deus. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Achamos que nós estamos errados, que não oramos, que não buscamos, que não jejuamos. Não. São as mazelas que travam nosso coração, travam a nossa alma, que dói dentro da gente, que não deixa a gente prosseguir na obra do Senhor. E eu sou
eu tenho experiência disso. Eu posso falar com convicção que muitas dessas coisas me travou lá atrás. E cada retiro que eu venho com expectativa do Senhor curar cada coisa na minha vida e Ele cura. E vem também para você ter essa experiência junto comigo, porque são experiências que vale a pena Aleluia. para o ano todo, até o próximo Aleluia, retiro. aleluia. Eu pedi a fala que ela está falando, eu queria contar. Uma senhora de 76 anos. E nessa ministração foi eu a missionária também, mas eu sabia eu conheço a história dela. E quando a gente ministrou, ela tem 76 anos. E a gente falou, libera perdão. A gente tem uma palestra da cura interior, que é esse o propósito. É buscar Deus, né? Vir com propósito e buscar Deus. E a missionária Alane libera perdão, fala que a senhora perdoa e a senhora vai sair daqui curada e restaurada. Perdoa sua mãe, isso. E ali falei isso, perdoa sua mãe que te abandonou no orfanato. Com 76 anos, eu e a missionária Alane segurou ela, cada uma de uma ponta. Ela falou assim: mãe, eu te perdoo porque eu nunca te Aleluia. conheci. Eu te perdoo porque eu muito não te forte. conheci. Eu te perdoo porque eu vivi. Ela começou a falar. 76 anos. Isso é só Jesus que faz, Jesus que cura. É o amor de Deus que não faz acepção da criança, do adolescente, do adulto. Ele conhece as nossas dores no detalhe, sabe? Mas elas que nós carregamos, e ela ficou ali, ficou pequenininha. Mamãe, e depois na madrugada, ela desabafou a vida toda e colocou tudo para fora. E hoje ela chegou aqui, posso levantar? Ela chegou aqui assim, ó. Hoje ela tá assim, ó. Ela chegou de moleta e hoje ela não tem moleta. E quando a gente vai ajudar ela, é uma guerra, porque ela não quer ajuda, eu passo uma luta, preciso deixar isso aqui claro, que é difícil, porque ela não... Mas, então, pegando essa questão, porque às vezes olha assim, é só quer fazer uma promoção da igreja, quer fazer uma propaganda do retiro. Não é. Gente, esse podcast aqui é para exaltação do nome do Senhor, de tudo que Ele está fazendo, porque é Ele que está fazendo. Essa visibilidade é dele, é para Ele, é por Ele. E nós estamos aqui como um canal. Amém? Gente, quando eu voltei do retiro, eu andava pelas ruas e as pessoas falavam: seu rosto está diferente. Tem algo diferente aí no teu rosto. E antes das pessoas verem que tinha algo diferente, quando eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, eu falei: Celso, tem alguma coisa diferente no meu rosto. Eu fui a primeira a perceber. E eu lembro muito bem que Tiago, na hora lá da oração, Tiago veio, até hoje tem essa foto, dele abraçado comigo e ele chorando. E ele falou assim: irmã Valéria, eu te amo. Ali eu vi o próprio Cristo, ali eu reafirmei o meu amor e a minha paternidade em Deus. Então, é nas coisas simples que Deus opera. E hoje eu sou uma nova mulher, literalmente. E é interessante a gente falar assim, como Deus age, né? Porque muitas das vezes a gente tem gavetas dentro da nossa cômoda, né, da nossa alma, que a gente não quer que ninguém mexa. E o Senhor, Ele abre essas gavetas e começa a operar, começa a tratar, começa a curar, começa a libertar. E ouvir vocês falando, assim, me vem as lembranças, né, como se fosse uma nostalgia. Eu tenho uma relação com o retiro que, assim, faz parte da minha vida. E como Jana falou, quando a gente chega aqui, a gente sente esse amor, esse cuidado. E eu lembro que em uma determinada experiência eu falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho dúvida do seu poder, mas nessa área eu sei que o Senhor não mexe, porque essa área dói muito. Mas se o Senhor de fato é Deus na minha vida, mexe nessa área. E eu permiti que o Senhor abrisse aquela gaveta. E ali naquele retiro, eu consegui liberar o perdão, ainda que essa pessoa não tenha tido a oportunidade de me pedir perdão. Mas a cura do Senhor foi tão tremenda em minha vida que eu consegui liberar o perdão, mesmo que aquela pessoa não tenha vindo até mim. E eu acredito que isso aconteça com diversas pessoas, porque a gente vem com a nossa mente limitada, né?
A gente sabe que é muito bom, mas cada retiro é uma surpresa, vamos dizer assim, porque o Senhor, ele opera de maneira grandiosa. Vocês estavam aqui falando do Moisés, eu lembro também de uma experiência. O Senhor me levou em uma visão e eu subi as escadinhas, eu chegava lá no céu, mas ele não me deixou entrar não, eu ficava assim na portinha e ele ia me entregando umas caixas. E eu ia botando aquelas caixas e depois eu descia a escada com aquelas caixas. E quando eu desci a escada, Moisés estava do meu lado. Ele falou assim: me dá uma caixa aí. Eu falei assim: não, são minhas. E hoje, em 2026, eu vejo que eu estou abrindo cada caixinha daquela que o Senhor me entregou. Então, assim, ficou marcado porque ele não estava vendo, ou estava, né? Aquilo que Deus estava me mostrando. E eu ia pegando as caixinhas e eu descia ali, ó, egoísta com as minhas caixinhas ali. E ele falou: me dá uma caixa aí. E eu pude contemplar eu abrindo cada caixa. Então, assim, cada processo que a gente passa tem um propósito. A gente não passa em vão, né? E o interessante é que a gente vem com as nossas falhas, com as nossas limitações, com as nossas dores. E aqui o Senhor nos trata e através de nós ele trata outras pessoas. Isso é muito interessante, né, Cris? Verdade, muito. E esse gancho de Deus nos tratar para tratar outras pessoas, eu lembro do ano que o tema foi Curados para Curar. Foi um ano que eu estava com depressão e eu já cheguei, né, quem já teve sabe, a gente não quer ficar na nossa caixinha. Só que eu venho com propósito, como todo ano, todos viemos, né, com propósito. E eu questionando, me lamentando com o Senhor, falei: Senhor, como assim? Porque, irmãos, é como na palestra de hoje foi falado que todo ano a gente acha que não tem nada para tirar, não tem nada para ser tratado, nada para ser liberto. E até a volta de Jesus tem coisa para ser tratado. E naquele ano o Senhor falou: eu permiti. Eu permiti porque, olha o tema. Eu permiti esse processo para te curar, para você curar outras mulheres. E, irmãos, foi um ano de batalha, foi um ano terrível, mas eu tive vitória e realmente depois vieram as mulheres, o Senhor colocou mulheres nas minhas orações, perto de mim, pedindo conselho, e eu lembrei do que o Senhor falava nesse retiro. E verdadeiramente Ele foi tratando, Ele foi curando. Irmãos, quantas vezes traumas de infância, da rejeição, a falta, né, daquele colo. Eu lembro uma ministração não lembro, acho que foi ano passado, se eu não me engano, não sei se a Lani vai lembrar, de quando o senhor ministrava, falava do pastor sobre a falta, né, que nós temos, eu digo por mim, né, não vou falar nós, eu digo por mim, de uma mãe, de um colo, de uma conversa, e eu ali quietinha, ali na minha, falando com o Senhor, falei assim: "Eu sou o Senhor sabe, não importa a idade", com 41, eu estava com 41 anos ainda, e eu sentia aquela falta. E ali a missionária sendo usada por Deus e acalentando: "Eu sou seu pai, tem ela, tem as irmãs e irmãos", e aqui é um tratamento verdadeiro. Você entra de um jeito, você entra um caco na sexta-feira, não querendo estar, como foi falado, porque há uma batalha para você vir, há uma batalha na semana, mas quando você está aqui, você não quer mais ir embora. Chega terça-feira, a gente já vai ficando tristinha: "Ah, é o último dia", e acabou. E eu lembrei que eu estava lembrando do meu primeiro retiro, que para mim foi péssimo. A Deise e a Lani vai lembrar que estava mais, assim, por dentro, eu estava acabando de vir de outro ministério, e para mim foi uma guerra, uma batalha tão grande que eu tentava receber e eu não conseguia, e palavras, e enfim, algo ali impedido de eu receber, e eu querendo receber, e eu peguei uma crise de sinusite braba, que ajudou mais ainda minha filha com 1 aninho e pouquinho, então uma guerra muito grande. E eu falei para mim mesma: "Eu não sei nem se ano que vem eu vou vir", porque a Ana Luísa ainda estava pequena, mas irmãos, graças a Deus que eu vim. Porque ano em ano é um crescimento, é algo que o Senhor vai tratando, vai libertando. E esse ano, então, eu estou saindo daqui feliz da vida, porque a minha filha de 9 anos ontem foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia! E assim, vale a pena. Se eu tivesse desistido no primeiro retiro, né, talvez não tinha recebido, como todos os anos, recebi tantas coisas, tantas vitórias, tantas respostas, que se a gente for falar de tudo aqui, não vai dar, a gente vai ter que virar vigília. Então,
é um retiro espiritual, independente de barraca, de alojamento, de quarto, de onde for, vale a pena. Verdade. Só pegando o gancho de Adriane, ela falou sobre as caixas que o Senhor dava a ela e o Moisés querendo umazinha. Eu me recordo do meu primeiro retiro, que eu saí de casa, o Espírito Santo falou assim, para eu carregar, era um saco, as coisas que me faziam mal. E quando eu saísse de lá, eu pegasse tudo o que, que Deus fez na minha vida e trouxesse junto comigo. E o carro estava saindo, acabou o retiro, o carro saindo, eu falei, peraí, Eliezer, para o carro. Ele olhou para minha cara assim, porque crente não é muito normal. Aí eu desci do carro e fiz a cena. Peguei saco, joguei nas minhas costas e entrei dentro do carro. Porque assim o Senhor mandou fazer, para trazer todas as bênçãos que eu tinha que ter trago lá no retiro que Deus fez comigo. E Deus faz cada coisa que a gente fica sem explicação. Nós falamos aqui dos milagres, dos acontecimentos durante o nosso retiro, mas tem um antes também. Quando acaba o nosso retiro, a gente está tudo muito cansado. Sem voz, cansado. O nosso pastor, tadinho, muito cansado. Mas o Senhor já começa a trabalhar para dar a ele o tema já do próximo retiro. E esse ano, né, o nosso tema é de dentro para fora, algo que Deus colocou no coração do nosso pastor Daniel Cunha, né? De dentro para fora. Precisamos tirar as mazelas dentro de nós. E é interessante que não depende de idade, né? Você pode ser jovem, adolescente, eu quero frisar isso de novo, falar, porque às vezes tem mulheres ou homens, mais de 50 anos, 60, 70, 80. O nosso Deus, ele está preocupado conosco, com o nosso interior. E eu queria dizer que há uma preparação antes disso tudo, como eu falei, o nosso pastor, Deus dá o tema a ele, há uma preparação. O nosso pastor, ele começa, antes já do final do ano já, ele já começa a ir para o monte, para estar orando em prol do retiro. Ele já começa já a falar com as intercessoras, vamos começar já a orar, vamos começar já a fazer propósito em prol do nosso retiro. E quando chega um mês antes, a gente já entra já no nosso propósito mesmo mais firmado, né? E também os intercessores se reúnem também, junto com o ministério, junto com o nosso pastor, e ali há uma preparação, né? Nós temos o estudo, temos os nossos propósitos, temos a nossa oração. Então, nada é feito de qualquer maneira, tudo é feito muito debaixo da direção, da ordem do Senhor, para o nosso pastor Daniel, e que é passado para nós, né, e isso é muito importante, né, É Samanta? verdade. Tem todo um preparo, a preocupação, como já foi dito aqui várias vezes, o nosso pastor tem preocupação com vidas. E já foi dito pelas meninas aqui que o que você faz é um investimento espiritual e o detalhe de alimentação, de bagagem, de oração, de transporte, a logística toda que é envolvida, né, não é uma equipe que realiza com amor, realiza de forma voluntária, mas com muito amor, e cada detalhe direcionado por Deus é pensado para que tudo isso que foi falado aconteça nas nossas vidas e nas vidas que aqui estão sob nossa responsabilidade. Porque até quem está conosco, seja do nosso ministério ou não, é enviado por Deus, porque a nossa oração é essa, que as vidas que aqui estejam, se cumpra o propósito de Deus nesses dias que aqui estamos. Então, assim, não é fácil, é um trabalho, né, Deise? Deise vai falar um pouquinho, porque a gente está nessa linha de frente com toda a equipe e é, é muito cansativo, mas quando chega na quarta-feira e a gente guarda tudo, na terça vem aquela nostalgia.
Ai, já está acabando. É. Na quarta, a organização de saída. E a gente olha para trás e fala: valeu a pena. Valeu a Né, pena. Deise? Isso aí. Só completando, né, a questão de a gente, para o retiro, há um trabalho antes, a missionária sempre fala isso, né? Antes, durante e depois. Porque a logística, como a Samantha falou, tem uma organização por trás. Tudo que vocês ouviu a gente falando aqui, não é assim, eu quero orar, eu vou lá orar. A gente realmente se prepara. E assim, tem que realmente estar com a vida no altar. Hoje eu falei ali que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo para aquele lugar. Então, se você chega nesse lugar santo, refaço, despreparado, você pode morrer, pode ser fulminado, pode acontecer algo ruim, porque é um lugar terrível de presença de Deus. E não pode chegar ali de qualquer maneira. De qualquer maneira, como que uma intercessora, tem uma pessoa lá com o coração, Deus, me cura, eu vim aqui para o Senhor me tratar de dentro para fora. Aí Deus está vendo aquele coração, vou cuidar da minha filha hoje, mas eu quero usar meu servo. Aí vai o servo de qualquer jeito, vai ficar no chão. Lavar, choremenefácia. Então esse preparo, isso aqui é tudo para a glorificação de Deus, mas existe esse preparo no jejum, na oração, na busca e no aprendizado. Aqui todas nós somos intercessoras, mas nós aprendemos a interceder. Nós temos que saber clamar, temos que saber orar e temos que saber interceder. E a gente aprende isso, é algo que nos é passado. E a gente leva esse trabalho muito a sério, mas é um trabalho que começa lá em outubro, né? Outubro, novembro, a missionária já está lá convocando o círculo de oração. E é importante, né? Isso vocês. Não, a oração é importante assim. E a oração não para, tá? Nós temos Não aqui o para. quarto de oração. É verdade. E são 24 horas de oração, porque direto nós temos o relógio de oração, que na sexta-feira para sábado começou meia-noite e vai de meia-noite a 1, de 1 às 2, de 2 às 3, até o outro dia terminar. Então, assim, são quase 100 horas de oração. Então, assim, nós não paramos de orar para o sobrenatural acontecer. Tem sempre, eu vou te dar, tem sempre, enquanto está acontecendo o retiro, enquanto tem gente na piscina, enquanto está Para acontecendo que haja almoço, livramento, isso né? aí, tem gente no quarto de oração. E aí toda igreja participa. Esse é o momento, porque a gente está falando aqui da intercessão, do trabalho, dos intercessores, mas nesse momento no quarto de oração, toda a igreja participa nesse horário de oração, nesse propósito de oração. Não, eu ia falar exatamente isso, que a gente está aqui, mas tem alguém lá no quarto de oração, né? Orando, intercedendo e pedindo ao Senhor que milagres aconteçam, né? Que haja livramento, que haja cura, que haja libertação. Então tem alguém lá. E não fica vazio, sempre tem alguém lá orando e pedindo a Deus. É porque são muitas coisas que acontecem. Ontem a gente teve um imprevisto que nós fomos botar o tacho, né, lá na cozinha e a borracha soltou. Então, nisso que soltou, o fogão estava ligado. Então, tadinha, nossa irmã que estava lá na cozinha ficou muito assustada e nós vimos o que? A mão do Senhor Jesus Cristo ali. Foi. Então, assim, a nossa oração é cobrir realmente esses dias aqui, né, para que haja uma cobertura espiritual, para que nenhuma investida, né, para que venha correr tudo bem, que o Senhor venha cortar os laços, as armadilhas que pode vir, né? Então, a intercessão é algo muito importante do nosso retiro. Amém? Nós já vamos encerrar. Já falamos, gente, a gente já tá com a voz, né? Mas assim, eu quero falar com você que Deus tem feito coisas grandes aqui nesse lugar. Tem muitas lutas, tem muitas dificuldades. A nossa irmã aqui está passando por uma luta, mas ela não está aqui deixando de adorar ao Senhor Jesus. Amém? Você quer falar algo? Não precisa falar o que é, mas dá uma palavra aí. Em todo tempo,
O verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. E nós precisamos entender que nós precisamos ser firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Isso quer dizer que não é só na hora da alegria, da bonança. Aquilo que Deus colocou a responsabilidade para você fazer, você precisa ir até o fim. Você que na hora da tristeza, na hora da decepção, tá com a mão na arada, largar, eu não vou fazer mais porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Não, seja firme e constante. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é dono de tudo e que tudo que nos sobrevém está no controle dele. E essa situação que me sobreveio está no controle do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos profetizar sobre a tua vida nessa. Aqui, nós estamos aqui, né, nessa tarde, mas é nessa manhã que nós vamos profetizar sobre a sua vida, crendo que o nosso Deus está entrando agora naquilo que você precisa. Eu queria pedir, olha, estenda suas mãos às intercessoras. É um ato profético nesse momento. E nós vamos profetizar. Senhor Deus, nós queremos engrandecer o teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, visita agora, Senhor Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem. Oh, Senhor Deus, vai ao encontro agora com o milagre, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação, vai trazendo a transformação. Oh, Senhor, que essa manhã seja uma manhã, Senhor Deus, de vitória, que essa manhã seja uma manhã de alegria, de mudança, Senhor Deus. Faça o sobrenatural acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Preciosa, se você tem sido impactada pelo nosso podcast, compartilhe com outra preciosa, com outra pessoa.